Fala, meu imortal empresário e minha imortal empresária, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa super aula, onde eu, Niásio, vou te mostrar como o seu negócio, seja você um vendedor de um produto físico, de um serviço ou um profissional liberal, vai alcançar aqui R$ 100.000 ou mais de faturamento. Eu vou dividir aqui o nosso treinamento, a nossa aula, em duas partes. A primeira delas é a apresentação, que nós já começamos aqui, estratégia de vendas e depois explicar um pouco sobre a GDTech. No segundo bloco eu vou te mostrar esses 5 pontos aqui que você vai já entender como funcionam. E começando direto pela apresentação, deixa eu, Niásio, me apresentar, porque você clicou no nosso anúncio falando sobre os resultados que nós trazemos para várias empresas aqui em Manaus, mas bom, o ideal é que você me conheça um pouco melhor para você entender o meu histórico, o meu background e como é que realmente eu posso ajudar o seu negócio a vender bem mais. Minha história começa no varejo há 33 anos atrás, como vendedor de uma loja de material de construção. Eu fui balconista de uma loja de material de construção por 8 anos, de 92 até o ano 2000. Do ano 2000 até o ano de 2022, eu fui representante comercial, aquela pessoa que anda com a pastinha visitando lojas, talvez você conheça, né? Até receba a visita deles. Eu fui durante 22 anos representante, também dentro dessa parte de material de construção, atendendo vários negócios aqui em Manaus, e sendo responsável por empresas nacionais, multinacionais, treinando vendedor, fazendo palestra, arrumando loja, arrumando gôndola. Fiz toda essa parte do varejo. E há 8 anos eu sou o diretor aqui da GDTech. E o que é a GDTech? A GDTech, ela é uma agência de performance. Niásio, o que é uma agência de performance? É uma agência de marketing digital especializada em vendas, em faturamento. Existem vários tipos de agência, mas a GDTech especificamente ela é focada em gerar receita para negócios. E o que eu fiz quando eu montei a GDTech? Eu uni justamente o meu tempo de varejo, que são 33 anos de experiência, somado o tempo de balcão, com o tempo como representante comercial e mais esse período que eu ainda atendo, né? Vários tipos de negócio do varejo, com 8 anos no digital e criei um negócio que eu possa ajudar empresas locais aqui da nossa cidade a ser muito mais reconhecidas, a vender mais, a prosperar financeiramente. Niásio, mas qual o objetivo principal dessa aula? É fazer a sua empresa entender e fazer acontecer R$ 100.000 de faturamento no seu negócio. É uma meta totalmente factível. Nós ajudamos empresas a vender todos os meses muito mais do que isso, mas vamos começar com o básico, que talvez para você seja muito fora da realidade, seja avançado ou até seja pouco. Mas é um braço de faturamento que você vai criar usando só os meios digitais no seu negócio. E como é que nós vamos fazer isso aí? O primeiro ponto que eu quero te mostrar é que nós vamos focar 100% em receita. Tudo que eu vou te apresentar aqui é focado em gerar caixa, em vender produto, em vender serviço. E claro, tudo que eu vou te mostrar aqui também objetiva você ter um resultado rápido e no curto prazo. Eu sei que tem muita promessa vazia na internet sobre resultado no curto prazo, mas eu vou até fazer uma afirmação que você interprete como muito agressiva ou até um pouco falsa. Mas, eu vou te ser sincero, nas primeiras semanas você já vai começar a ter resultado. Eu posso até falar em 24 horas porque eu tenho vários clientes que em 24 horas já começam a receber os primeiros contatos e começam a vender. Mas vamos trabalhar ali dentro de uma semana, que é um resultado de curto prazo. É importante que você saiba sim que existe essa possibilidade e que nós implementamos isso para você. E claro, é fazer você economizar tempo e dinheiro. Empresário inteligente economiza tempo e dinheiro trabalhando um único método e uma única estratégia. E como nós falamos em estratégia, o que é uma estratégia de vendas? Nós já ouvimos muito essa palavra, muitos empresários ouvem, mas não tem uma definição e eu vou trazer uma definição para você fixar na sua cabeça. Estratégia de vendas nada mais é do que o caminho que você, como empresário, empresária, decide usar para vender o seu produto ou o seu serviço. Eu vou te mostrar aqui alguns caminhos, mas claro, eu vou te mostrar e te apresentar
o método que nós usamos aqui na GDTech para alcançar os resultados que você viu no nosso anúncio, que eu vou te mostrar aqui também. Então coloque isso na sua cabeça, fixe que é o caminho que você, como dono do negócio, decide usar. E eu falo que toda estratégia tem 3 pilares que geram o sucesso, que fazem com que realmente a estratégia seja bem sucedida. O primeiro deles é para quem eu vendo. Então, para quem eu vendo é o quê? O meu público-alvo. E não vamos complicar. Público-alvo é gênero, masculino, feminino? Eu vendo para os dois? Qual a idade desse público? Onde é que ele está localizado? São informações básicas do seu público-alvo para que você consiga fazer uma oferta, que nós vamos aprender aqui, muito poderosa. E como é que eu ofereço isso? É justamente a parte da oferta. Como é que eu envelopo o meu produto ou o meu serviço para que ele consiga chamar atenção e criar o desejo nos meus clientes. E o terceiro ponto, o terceiro pilar é por qual canal eu vou levar a minha oferta ao meu público. É importante que você tenha isso na sua mente e que você entenda que a soma desses 3 é que vai fazer você ter um resultado excelente. E a pergunta do milhão que eu quero que você anote aí na sua agenda, no seu bloco de notas, no seu celular é: qual o melhor caminho para eu vender o que eu vendo, para quem eu vendo, com a oferta que eu vendo? Essa pergunta, o empresário que sabe responder isso aí, ele está muito, anos-luz na frente da concorrência. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui essa pergunta, para que você anote, até coloque um post-it aí no seu computador, e todo dia dê uma lida para verificar se a sua estratégia realmente tem esse sentido. Então, nós já entendemos o que é uma estratégia de vendas e eu vou te explicar rapidamente um pouco sobre a GDTech, te falar um pouquinho como nós ajudamos empresas aqui de Manaus a transformar o faturamento. A GDTech começou no ano de 2018 como GDT, por isso que você vai ver aqui a letra G, a letra D e a letra T. O G é de geração de demanda, que nada mais é do que captar clientes para dentro da sua empresa, seja para a loja física ou seja para dentro do WhatsApp. E depois que esses clientes entram no seu negócio, você vai começar a desenvolver relacionamento, que é realmente você criar um vínculo mais emocional, porque isso ajuda muito a vender. Então é importante que você e a sua equipe criem esse relacionamento para depois você transformar isso em vendas. Você vai vender para esses clientes e vai juntar. Você vai captar os clientes, vai criar relacionamento e vai vender. E em 2024, eu fiz uma alteração de GDT para GDTech, porque hoje com a tecnologia, com as ferramentas, com a inteligência artificial, você precisa ter ferramentas para que você consiga vender muito mais. Então, a base da GDTech é essa sequência: captação, relacionamento e venda para os clientes que você já tem carteira ou que você vai captar. E após todos esses anos, eu desenvolvi uma metodologia própria, que é o método GDTech. E esse método ele é baseado em 5 pilares. Justamente esses 5 pilares aqui que eu vou te mostrar no nosso segundo bloco. E são eles: a estrutura digital, depois a criação da oferta, equipe de vendas, tráfego pago e medir o resultado. Esses 5 pilares são a base que fazem todos os nossos clientes faturarem todos os meses só vendendo pelo WhatsApp. É nisso que nós baseamos. Todos os nossos clientes, quando eles entram aqui com a nossa parceria, nós fechamos contrato, começamos a fazer o atendimento efetivo, eles passam por essa ordem, porque é essa ordem que vai fazer com que nós sigamos aqui para esse segundo ponto. Porque dentro desse método existe uma estratégia acoplada e nós chamamos esta estratégia de VDW. O que é a estratégia VDW? É a venda direta no WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp hoje não é só uma ferramenta de atendimento, ele é uma máquina de vendas. É importante que você e sua equipe entendam isso e nós da GDTech transformamos a sua equipe em uma máquina de vendas no WhatsApp. E como é que funciona essa máquina de vendas? Deixa eu até ampliar um pouquinho aqui para você ver melhor. Quando eu falo estratégia de venda direta, é porque nós vamos fazer um anúncio na rede social, na plataforma que o seu público está. Para quê? Para que ele olhe esse anúncio, que com certeza você já viu vários anúncios na internet, ele vai parar de rodar o celular,
vai clicar no seu anúncio e vai entrar em contato com a sua equipe de vendas ou com você, se é você que faz o atendimento, e ali você vai fechar negócio. Não tem muita enrolação. Fez o anúncio, a pessoa clicou, você começa a atender, criar relacionamento, enviar orçamento e fechar vendas. Por isso que essa estratégia é tão poderosa, porque ela é simples, todo mundo já usa o WhatsApp, os seus clientes já usam o WhatsApp, sua equipe de vendas, não tenho dúvida nenhuma que já fecha vendas pelo WhatsApp, você só precisa estruturar isso de uma forma profissional, com um método e com uma estratégia para que você consiga faturar 50, 80, 100, 150 e até 300 mil reais só usando o WhatsApp e essa estratégia é bem simples. Para resumir o bloco 1, então, nós vamos focar em fazer a sua empresa vender no mínimo 100 mil reais por mês pelo WhatsApp, sabendo quais pontos nós vamos focar nessa estratégia de venda, qual tipo de estratégia de venda que nós vamos aplicar no seu negócio e implementar o método GDTEC no seu negócio, passando por esses 5 pilares que eu vou te apresentar no bloco 2 e, claro, acoplando isso aí com a nossa estratégia VDW. Começando o nosso bloco 2 da aula, eu vou passar pelos 5 pilares que compõem o método GDTEC. Vou explicar com muita calma para você que você entenda e para que você veja se faz sentido para o seu negócio você ter essa estrutura profissional e, claro, alcançar os 100 mil reais ou mais de venda pela internet. Bom, nós começamos com a estrutura digital. Toda vez que um cliente fecha uma parceria com a GDTEC, nós começamos com planejamento estratégico. De que é composto esse planejamento estratégico? Primeiro, claro, entender se o cliente ele vai vender um produto ou vai vender um serviço. E depois de definido isso aí, nós vamos entrar no modelo de venda do seu negócio. Você faz uma venda transacional ou uma venda consultiva? Talvez você não conheça esses dois termos, mas quando você sabe a diferença entre uma venda transacional e uma venda consultiva, você consegue montar uma estrutura de vendas muito mais profissional e condizente com o seu negócio. Deixa eu te mostrar um pouquinho o que é uma venda transacional e uma venda consultiva, a diferença entre elas. A venda transacional é aquela venda rápida. Vamos dar um exemplo aqui de uma padaria. Quando você vai comprar pão na padaria, você não pergunta muita coisa, né? Você simplesmente vai lá, coloca o pão na sacola, vai ao caixa, pesa e pronto, paga e vai embora. Então é uma venda rápida. O ticket geralmente é mais baixo, né? O valor do produto, o ticket médio é bem mais baixo. Rápida decisão, não tem que ficar pensando muita coisa, simplesmente ir lá e comprar e principalmente não passa por vendedor. Essa é uma característica muito forte da venda transacional. Você vai lá, escolhe, pega e paga e vai embora. Então, a venda transacional tem essas características. E a venda consultiva ela é uma venda um pouco mais demorada, ela tem um ticket médio mais alto, né? O cliente precisa sentir segurança, por isso que ele demora um pouco mais a decidir e passa por um consultor de vendas, passa por um vendedor para tirar uma dúvida sobre o produto, para tirar uma dúvida técnica, então acaba passando por um vendedor. Então é importante que nessa parte nós consigamos entender se o seu negócio ele tem uma venda transacional ou uma venda consultiva, porque isso impacta diretamente na parte da estruturação digital. Então, além desses dois pontos, definir seu produto ou serviço, o tipo de venda, é você definir o seu público-alvo. Eu vou vender B2C, que é para o consumidor final, ou vou vender B2B, que é para empresas, ou vou vender para ambos, porque isso também influencia na forma como nós vamos criar a sua estrutura digital. E claro, quando você define o público, você define também os dados demográficos, qual o gênero dele, qual a idade, qual a localização, isso é importante porque isso vai influenciar na hora da oferta e, claro, também do tráfego pago, dos anúncios. Então, a gente passa por esse mini planejamento estratégico aqui para depois nós criarmos a estrutura digital profissional. Taniás, mas como é que é composta essa estrutura digital profissional? Ela é estruturada primeiro de acordo com o modelo e objetivo do seu negócio. Nós já vimos aqui no planejamento
um estudo que nós fazemos anterior para que nós consigamos estruturar de acordo com o que sua empresa precisa. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo muito empresário errando, fazendo estruturas gigantescas que não vão trazer resultado no curto prazo e nem vão gerar receita. Já tive vários casos desses em que eu tive que explicar por A mais B que ele não precisava fazer isso. Era melhor uma estrutura menor, que ia trazer um resultado muito mais rápido. E toda essa estrutura, ela acaba sendo focada em captação e conversão de clientes. Tem que ser focada nisso porque nós estamos falando em geração de receita, em gerar lucro para o negócio. Então, captação e conversão. O formato também ele deve ir ao encontro do que o seu público, da forma como o seu público compra. Porque muitas das vezes ele vai no site, ou dependendo, ele prefere ir até a loja, ou entrar em contato pelo WhatsApp e depois ir até a loja ou fechar negócio no WhatsApp. Então é importante que essa estrutura ela esteja de acordo com a forma que o seu público gosta de comprar. E ela também vai apresentar a sua empresa de uma forma diferenciada, se destacar da concorrência, ter uma vitrine digital diferenciada para que você não fique só na guerra de preço. Preço influencia sim, mas quando você tem um posicionamento estruturado profissionalmente, isso aí já te dá uma diferença muito grande e você consegue se destacar e começar a diminuir esse peso do preço do seu produto ou do seu serviço. E claro, ela precisa estar pronta para mapear o resultado, porque aqui um dos pilares que nós temos é mapear o resultado, te apresentar realmente o faturamento que essa estrutura digital te trouxe. Então, o pilar número 1, ele passa por esses pontos: planejamento estratégico, estrutura digital com esses pontos aqui, e eu quero te mostrar o básico que qualquer negócio precisa ter, qualquer negócio aqui em Manaus, qualquer negócio que queira vender pelo digital precisa ter. Primeiro, é preciso que você entenda que nós temos duas grandes redes. Meta, que é o Facebook, o Instagram e eles também são donos do WhatsApp, e o Google, né, que é onde as pessoas pesquisam. Então, eu sugiro que o seu negócio sempre tenha essa estrutura digital básica. Uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um WhatsApp Business. Eu tenho quase certeza que essa estrutura aqui da Meta você já tem. Só que ter essa estrutura é uma coisa, ela estar configurada aqui, ó, de forma profissional é outra coisa. É isso que nós vamos analisar no seu negócio para que a gente saiba se realmente a sua estrutura atual ela está condizente com o que nós precisamos para alcançar, não esquece, os nossos R$100 mil em vendas. E falando do Google, é preciso que você tenha um Google Perfil de Empresa, que é o antigo Google Meu Negócio, né? Muita gente, acho que a grande maioria das pessoas ainda fala Google Meu Negócio, mas hoje é Google Perfil de Empresa. Ele esteja bem configurado para você ser encontrado quando as pessoas pesquisarem, sem você precisar pagar por anúncios. Então, o Google Meu Negócio, Google Perfil de Empresa bem estruturado, ele serve para você ser ranqueado, para você aparecer mesmo quando você não faz anúncios. E claro, o Google, ele exige que você tenha um site. Niásio, na Meta não preciso? Não precisa, tá? Sendo muito sincero, eu tenho um cliente que fatura 300 e poucos mil reais todos os meses e ele não tem nem site, ele nem usa site, ele só usa Meta. Mas eu estou te mostrando a estrutura digital básica, que é importante que você tenha Meta e você tenha o Google. Preciso ter os dois? Vai depender muito do seu negócio. Nós vamos analisar aqui o que é mais importante e onde é que você realmente precisa investir para alcançar o resultado que você deseja obter. Fechamos a parte então de estrutura digital, essa construção antes de qualquer coisa. Nós vamos analisar dentro do seu negócio o que você precisa estruturar, desde a parte de vitrine digital, seja Instagram, Facebook, Google, outra TikTok, outra plataforma, passando pela estrutura de atendimento, que é a ferramenta de atendimento no WhatsApp, que é importante, já que nossa estratégia é baseada nisso. Você precisa de uma ferramenta de atendimento no WhatsApp bem simplesinha para organizar o atendimento, para você dizer, agora sim eu tenho uma estrutura digital profissional no meu negócio. O pilar número 2 do método GDTEC é a criação da oferta. E aqui eu vou te mostrar o objetivo de uma oferta poderosa, como nós chamamos aqui, aquela oferta que chama a atenção do seu cliente. E o objetivo da oferta poderosa é chamar a atenção do seu cliente. Quando ele está com o celular, vou até pegar o meu celular aqui, ele está ali, ó, rodando o feed, né?
olhando aqui o celular, rodando o feed, só que ele não está ligado a nada, está simplesmente passando. E a gente não quer isso, a gente quer que ele seja impactado pela sua oferta poderosa, ele pare de rolar o feed, ele fala, opa, o que é isso aqui? Isso aqui é interessante, deixa eu escutar melhor, deixa eu ver esse vídeo aqui melhor. E aí depois ele, interessante isso aí, deixa eu chamar essa empresa no WhatsApp. Então, esse é o objetivo de uma oferta poderosa. Chamar a atenção do cliente, fazer ele parar de rodar ali, ficar olhando de qualquer jeito o celular e clicar e chamar você e os seus vendedores no WhatsApp. É por isso que a criação da oferta é uma parte, para mim, a mais importante de tudo isso aqui que eu estou te mostrando. E o que compõe uma oferta poderosa? São alguns pontos e você deve estar atento a todos eles. O primeiro deles é você definir qual produto ou qual serviço você vai vender. E eu não tenho dúvida nenhuma que você já sabe aí no seu negócio qual é o produto que é mais atrativo, que chama mais atenção, que mais vende, que não pode faltar no seu negócio, assim como o serviço que é o mais procurado, aquele que você vende com frequência, que te dá uma boa rentabilidade. Então é importante que primeiro, quando você vai compor a sua oferta poderosa, você trabalhe um produto campeão de vendas. Evite produtos que estão parados em estoque. É isso que nós analisamos antes de qualquer coisa. Qual produto ou qual serviço nós vamos usar na composição da oferta. Além disso, é preciso que o seu negócio tenha diferenciais em relação a esse produto. Ele tem, como o seu negócio vai conseguir pegar esse produto ou esse serviço e se diferenciar? Você tem uma negociação especial com o fornecedor, você tem um prazo de pagamento diferenciado, um preço melhor para esse produto. É importante que você tenha alguns benefícios para apresentar na hora da oferta, sejam eles racionais ou emocionais, para chamar a atenção do seu público e fazer ele parar de rodar o feed. Então é importante que você tenha esses diferenciais. E dentro dos diferenciais, você pode ter condição de pagamento diferenciada, condições de entrega diferenciada e, claro, também a precificação que nós não podemos desconsiderar. Isso aqui é o que compõe uma oferta poderosa e nós, em conjunto com você aí, iremos trabalhar para que você consiga atingir o faturamento, chamar atenção e atingir o faturamento. E claro que aqui dentro nós temos alguns tipos de precificação, vou passar rapidamente, que a precificação nada mais é que a forma como você coloca o preço no seu produto, que ela pode ser uma forma padrão, a tabela normal que você trabalha, uma forma mais competitiva também ali, mais agressiva, e claro, o formato agressivo também, que é quando você coloca o preço lá embaixo e todo mundo acha que você, seus concorrentes acham que você pirou, fala, cara, como é que ele conseguiu colocar o preço nesse produto aí? Então, a parte da precificação da oferta é muito importante para que essa composição seja muito poderosa. E aí, aqui nós já entendemos o objetivo, compusemos, definimos o produto, colocamos diferenciais, condição de pagamento, condição de entrega, o próprio preço, e agora nós precisamos criar os textos que vão entrar na sua oferta. Vamos dizer que você, vou dar um exemplo, vai vender um óculos, certo? Esse aqui é meu óculos. E aí eu já defini que vai ser esse óculos, que vai ser o preço, a condição de pagamento, condição de entrega dele, só que eu preciso criar um texto persuasivo que chame a atenção. Nós temos aqui na GDTech uma pessoa especializada nessa criação de textos para chamar a atenção do seu público. Então ele vai criar um texto persuasivo, né, para fazer o cliente entender que o que você está oferecendo tem um valor maior, o valor percebido é maior do que o preço que ele vai pagar em si, e que ele tem essa sensação aqui, ó, caramba, se eu não comprar esse produto ou esse serviço, eu vou perder essa oportunidade. Então a criação do texto é importante para que ele se empolgue, ele fala, caramba, eu preciso disso aqui agora. É para encurtar o caminho entre o que ele deseja comprar e a compra efetivamente. Então nós da GDTech criamos esse texto, mandamos para você, você vai analisar, vai aprovar e falar, ó, tá ok. E agora, depois de aprovado, nós vamos para a gravação dos vídeos. E sim, nós trabalhamos 100% com vídeo, porque vídeo é o que conecta, é o que chama a atenção do seu público. A imagem hoje, pontualmente você pode até usar, mas
todos os testes em dezenas de clientes que nós já atendemos não performam tão bem quanto um vídeo. E o vídeo tem uma estrutura básica que nós criamos aqui, que é um gancho, que é para chamar a atenção da pessoa nos 3 a 5 primeiros segundos, a oferta em si do seu produto ou do seu serviço, e por último é o CTA, quando a pessoa fala, clica aqui e me chama no WhatsApp, clica aqui e fala com nossos vendedores, clica aqui no WhatsApp e pede o seu orçamento gratuito. Essa estrutura de vídeo é a que nós vamos usar. Pegar os textos que foram criados, o nosso videomaker vai até o negócio do cliente, vai filmar tudo bonitinho, vai pegar esse vídeo depois de todo pronto e vai mandar para o nosso editor de vídeos. E lá ele vai criar, vai deixar profissional a edição para que fique muito atrativo e se destaque ali no meio do feed do celular, né, do que ele está procurando nas redes sociais. Então, a criação da oferta, você pode ver que são vários pontos, todos eles importantíssimos, porque é isso que vai impactar o seu cliente logo de cara. Então, é importante que nós tenhamos muito cuidado, e isso nós já fazemos há muito tempo. É um ponto que a gente trabalha com muito esmero, que é para realmente você se diferenciar da concorrência. Equipe de vendas. Essa parte aqui é super importante, porque não tem jeito. Quem fecha negócio, quem atende no WhatsApp, ou é você ou são os seus vendedores, seu vendedor. Então, é ele que vai fazer a diferença. Por isso que nós aqui da GDTech treinamos a sua equipe de vendas sim. E nós temos 2 tipos de treinamento. Nós temos o treinamento presencial, onde nós vamos até o local e treinamos sua equipe, conversamos pessoalmente com eles, seja um vendedor, 5, 10, 50 vendedores, nós fazemos esse treinamento presencial e depois do presencial nós liberamos um curso gravado por mim, Niásio, focado 100% em vendas no WhatsApp. As melhores maneiras de você atender e vender para um cliente no WhatsApp. É uma maneira de reforçar o aprendizado e que você pode cobrar dele, porque no final é emitido um certificado. Olha, eu participei, eu concluí esse curso. Então, nós temos o treinamento presencial e o curso gravado, porque equipe de venda mal treinada no WhatsApp não converte. Se não converte, não faz dinheiro. Por isso que o ponto equipe de vendas é muito importante. E é claro que quando nós estivermos presencialmente aí no seu negócio, nós vamos fazer os seus vendedores entender que eles não são atendentes, eles são vendedores. A pessoa não pode simplesmente chegar no WhatsApp e falar, o preço disso, custa R$100, tá ok, obrigado. E o seu vendedor falar, tá bom, disponha. Não existe isso. Ele vai ter que pegar o nome da pessoa, ele vai ter que adiantar um pré-pedido, ele vai ter que separar ali o que o cliente quer, ele vai agir como vendedor. O foco do treinamento é esse. Nós vamos também trazer o comprometimento das pessoas para dentro do negócio. Eles vão entender o que nós estamos construindo juntos e eles vão ter que se comprometer, porque sem comprometimento não adianta. Vamos analisar também a parte técnica. O conhecimento técnico é importante que o seu vendedor ou você tenha o conhecimento técnico para explicar para o cliente, né, sobre o produto ou sobre o serviço. Conhecimento de mercado também é importante para entender como é que a concorrência está se comportando e, claro, ter proatividade. Como eu te falei, o vendedor ele só recebe e aí ele vende ou não vende, mas tem vendedor que é ativo, que ele vai pegar orçamento, vai entrar em contato, vai ligar para a pessoa, vai persistir, vai insistir, vai até encher o saco dessa pessoa até ela dizer sim ou não, porque no fim das contas a venda ou ela é ganha ou ela é perdida. Não existe outro caminho, tá? Então é uma das duas. Sua empresa tem que pensar nisso aí e é assim que nós analisamos essa equipe de vendas profissional. Porque no fim das contas, eles são o que eu chamo aqui de o fiel da balança. Como nós vimos aqui, nós temos a criação da estrutura e a criação da oferta. E só então a equipe de vendas. Depois nós vamos para o tráfego pago e para a mensuração do resultado. Se esse ponto aqui do meio não acontecer, se a equipe de vendas não performar, nada vai adiantar. Porque, no fim das contas, são eles que são a linha de frente, eles que estão no WhatsApp, eles vão trazer o feedback do que está dando certo, do que não está dando tão certo, e eles são responsáveis pela taxa de conversão. Para cada 10 pessoas que entram, se eles vendem para uma, se eles vendem para 3, se eles vendem para 5, eles são o fiel da balança. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado e você também atente essa parte da equipe de vendas, porque é eles que vão efetivamente trazer o resultado aqui para a nossa estratégia e para a nossa metodologia. Agora vamos para o nosso quarto pilar, que é o tráfego pago.
nós já criamos a estrutura digital perfeita para o seu negócio, definimos qual produto ou qual serviço nós vamos oferecer para levar os clientes para dentro dessa estrutura, treinamos a equipe de vendas, eles estão devidamente preparados e conscientes do trabalho que eles vão fazer. E agora nós vamos ativar as campanhas de tráfego pago. Eu vejo muito negócio errando, ativando campanha de tráfego pago sem antes preparar o negócio para receber os primeiros clientes. Então, a parte do tráfego pago, você precisa entender que o objetivo do tráfego pago é um único. Muita gente vai falar que é levar o cliente do ponto A para o ponto B, ou vai falar que vou mostrar o meu produto para muitas pessoas. Isso é consequência. O objetivo principal é ajudar o seu negócio a vender. Se você já faz tráfego pago hoje, você mesmo, se você tem um gestor de tráfego, se você tem uma agência, ou se você usa o botão turbinar e você não vende, não tem isso mapeado, tá errado, tá? Eu sou muito claro e direto nesse ponto, porque se o seu tráfego pago não ajuda o seu negócio a vender, está errado, você tá, rasgando dinheiro. É uma coisa que eu odeio que aconteça com meus clientes. Por isso que eu sou muito, muito objetivo nisso aí. E claro que para fazer tráfego pago, nós precisamos entender um pouquinho das plataformas de anúncio. Como eu te falei lá na estrutura, nós temos basicamente duas grandes plataformas de anúncio. A primeira delas é a Meta, né, que é a dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, e o Google. O Google tem várias redes, rede de pesquisa, aquela que você vai lá, né, e procura um produto, um serviço, alguma informação que você queira. A rede de display, que é uma rede um pouco menor do Google. Rede Discover também existe, e claro, o Google Shopping para quem trabalha com e-commerce. Mas nós vamos focar aqui basicamente na Meta e na rede de pesquisa do Google. Até eles têm algumas outras aqui, YouTube, TikTok, LinkedIn. Você pode ficar promotor etapa do seu negócio. Vamos primeiro chegar nos 100 mil para depois nós aumentarmos o número de plataformas de anúncio. Todos os meus clientes que fazem 50, 100, 200, 300 mil reais trabalham 100% com a Meta. Nós conseguimos atingir esse resultado só fazendo anúncios, tráfego pago no Facebook e no Instagram, direcionando para o WhatsApp. Agora, dependendo do seu negócio, do seu tipo de negócio, do seu público-alvo, é preciso que você crie sim a sua estrutura do Google, que é como eu te mostrei lá, Google perfil de empresa e seu site, sua landing page, e você também tenha campanhas na rede de pesquisa ativas. Mas vai depender muito do seu produto ou do serviço que você vai oferecer. Então, o tráfego pago ajuda a vender, nós temos as plataformas de anúncio, essas aqui são as duas principais, e nós temos também aqui o que vai definir em que plataforma anunciar. Basicamente são dois pontos. Primeiro é o público, onde ele está e como é que ele gosta de comprar. O seu público-alvo vai definir a plataforma que você vai anunciar. E, claro, a verba também que você tem disponível. Imagine que a Meta ela é a Globo e o Google é o SBT. São duas plataformas distintas e você vai precisar de verba para cada uma delas. Então, se eu quero fazer Meta, eu preciso de uma meta para isso aí, ou de uma verba para trabalhar na Meta. Se eu vou fazer Google, eu preciso de uma verba para o Google. Você paga separado isso aí. Nias, meu negócio demanda os dois. Então, você vai precisar de uma verba para os dois. E sim, aqui na GDTech nós também trabalhamos separando isso aí, tá? Você vai nos contratar para fazer ou Meta, ou Google, ou se for as duas plataformas, nós também temos cobranças separadas disso aí, tá? O nosso valor varia de acordo com a plataforma que você vai anunciar. Mas antes de fechar a parte de tráfego pago, eu quero te dar um aviso. Tráfego pago sozinho não faz milagre, isso é uma pura realidade. Por quê? Porque como você viu, nós vamos estruturar toda a parte digital do seu negócio para levar clientes para o WhatsApp. E se seus vendedores não estiverem comprometidos, se você, empresário, também achar que simplesmente delegar 100% vai trazer resultado, não é verdade. Eu sei porque, como eu te mostrei, eu tenho 8 anos atendendo dezenas de negócios. Nós atendemos negócios que faturam 30 mil reais, eu tenho clientes que faturam 17 milhões de reais por mês. Todo tipo de tamanho, são empresas gigantes que têm várias lojas aqui em Manaus e nós trabalhamos toda a parte de tráfego pago, de estruturação digital desses negócios. Então,
Independente do tamanho do negócio, é preciso que você, ou seu líder, ou seu gestor esteja comprometido com a causa para que realmente a gente consiga alcançar o resultado que nós nos propusemos. O nosso quinto e último pilar é a mensuração do resultado, porque o objetivo principal de nós te mostrarmos o resultado é você saber exatamente quanto investiu, quanto você investiu naquele mês e quanto retornou no caixa no fim do mês. Eu separei aqui 2 arquivos para você entender como é que nós fazemos um mapeamento do resultado de um cliente. Aqui, ó, se você perceber, nós temos um relatório de vendas de um cliente de uma semana, nesse período aqui, ó, do dia 13 ao dia 19 desse ano, de outubro de 2025. O valor que ele investiu, R$ 1.351. Aqui nós temos os dados que a plataforma nos fornece, CPM, quantas pessoas ele alcançou, quantas vezes os anúncios apareceram, a taxa de cliques, que é o CTR, nesses anúncios, quantas mensagens ele recebeu, aqui mais de 900 mensagens só nessa semana, quantas dessas mensagens as pessoas acabaram não respondendo para a equipe, quantas vendas começaram, quantos atendimentos começaram a ser iniciados, o valor que ele pagou por cada uma dessas mensagens recebidas, o número de vendas fechadas, 108 vendas, o ticket médio, mais de 700 reais, a taxa de conversão do vendedor. Isso é importante porque nós aqui na GDTech conseguimos mapear quanto o vendedor, com a taxa de conversão, a cada 100 eles vendiam para 12 pessoas e o valor total em vendas nessa semana, R$ 86 mil. E aqui é o retorno sobre o investimento. Esse aqui é o mapeamento que eu tenho muito orgulho de falar, que a GDTech elaborou, ela faz de forma profissional e te manda toda semana. Esse aqui é um relatório de uma semana e de um cliente, mas você recebe o semanal e também recebe o mapeamento mensal. Essa segunda tela que eu vou te mostrar é um apanhado de um outro cliente nosso, de janeiro a junho de 2025. Aqui nós apresentamos trimestralmente ou semestralmente, vai depender muito do seu negócio, o resultado da performance geral. Então aqui foi uma apresentação semestral, em que esse cliente investiu de janeiro a junho R$ 18 mil e faturou R$ 435 mil, com investimento sobre o retorno de 23, quase 24 vezes. O que isso aqui significa, o ROAS? Para cada R$ 1 investido, voltou R$ 23. Por isso que muita gente chama de máquina de vendas, porque você sabe quanto você vai investir e quanto vai retornar. Então, esse cliente aqui, nesse caso, retornou 23 vezes. Aqui são outros dados que são menos relevantes para esse nosso contexto. O que eu quero te mostrar, que eu quis te mostrar, na verdade, é que a mensuração do resultado é importante para que você tome as decisões. Você vai saber exatamente quanto você investiu no mês e quanto retornou, tanto no mês quanto na semana, e nós fazemos isso aqui de forma excelente, com a ajuda, claro, da sua equipe de vendas. E como é que nós fazemos? Dependendo muito do seu negócio, do estágio do seu negócio, nós podemos usar planilhas ou usar o seu sistema no ERP. Nós vamos definir, depois da nossa reunião presencial, como é que nós vamos mapear isso aí. E nós mapeamos tudo isso aí porque nós precisamos de uma base para vender mais. E qual é essa base? Com o passar do tempo, nós vamos ter acesso a esses dados. O ticket médio, você viu lá naquela telinha pretinha que o ticket médio desse cliente foi R$ 700. A taxa de conversão dos vendedores, ou seja, você vai saber para cada 100 pessoas para quantas a sua equipe está vendendo, e dependendo, pode ser uma taxa ruim de 3%, 5%, ou pode ser uma taxa excelente de 25%, 30%. Isso aí impacta diretamente no resultado. E claro, quanto você paga para cada pessoa que entra em contato no WhatsApp. Isso também é muito importante porque a união dessas três é que vai fazer com que você consiga visualizar quanto você precisa investir para faturar 50, 100, 150 reais. Eu quero faturar 500 mil. Com esses dados na mão, eu vou te mostrar e vou te falar quanto é que você vai precisar investir. Essa é a maravilha do digital. Você, com esses dados, medindo o resultado, você consegue ter a assertividade de falar, eu quero faturar tanto. E aí, você pega os números e transforma isso num plano de vendas no digital. Então, é por isso que medir o resultado é extremamente importante, assim como os nossos outros 4 pilares que você viu aqui, que formam essa metodologia e que vão fazer você vender
mais de 100 mil reais, 150, como eu te falei, nós temos vários clientes que vendem sim isso aí. Mas você começa, claro, com uma meta menor para depois ir crescendo, porque esses 5 aqui, estruturado, trabalhando em conjunto, é que vão fazer o seu negócio alcançar esse resultado. E agora eu vou te mostrar aqui um bônus final que eu preparei especial para você. E o nosso bônus final é um convite que eu tenho para te fazer, para que você, empresário, empresária, que assistiu toda essa aula, que eu espero que tenha gostado, tenha entendido, venha ser parceiro da GDTech. Aqui na GDTech, o que eu vejo como diferencial é que os clientes fazem apenas 2 coisas no mês. A primeira delas é definir o produto ou serviço que eles querem vender. Todo mês você vai nos mandar nosso grupo de WhatsApp que nós vamos criar para a sua operação. Olha, Niazi, eu quero vender esses 5 produtos, esse único serviço, esses 10 serviços. É só isso que ele vai fazer, que você vai fazer. Você vai enviar para a gente no grupo do WhatsApp os produtos ou os serviços que você quer vender no mês. E a segunda coisa que você vai fazer é atender a demanda, os clientes que estão chegando no WhatsApp. Porque toda essa parte de criação de texto, gravação de vídeo, edição de vídeo, ativação da campanha, mensuração do resultado, somos nós quem fazemos por você. Então, se você está disposta a investir em uma estrutura de venda digital profissional com o método GDTech, acoplado à estratégia de venda direta no WhatsApp para alcançar faturamento de 30 mil, 50, 100 e ir crescendo a cada mês mais, como eu te mostrei, eu vou te fazer agora um convite para você me chamar aqui, ó, nesse número. Eu vou pedir para o meu editor colocar o meu número pessoal para você entrar em contato comigo. Eu vou entender um pouco melhor o seu negócio e eu vou te passar um orçamento, uma proposta. Eu vou te falar, olha, é isso aqui que a gente vai fazer pelo seu negócio. Você já entendeu como funciona, é essa maneira que nós trabalhamos e você só vai receber o valor que você tem para investir no seu negócio, para crescer o seu negócio, e nós vamos fechar uma parceria comercial de muito sucesso. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido como várias empresas aqui em Manaus estão fazendo para alcançar resultados exponenciais usando o WhatsApp de uma forma bem simples e a estratégia mais direta. Então me chama agora aqui no WhatsApp e vem ser um parceiro comercial da GDTech.